Durante muitos anos, o acesso à educação para os indígenas foi um direito difícil de ser exercido. O cenário só melhorou depois da Lei de Cotas, que garante vagas em universidades públicas. Mas a situação de uma índia em São Paulo foi parar na justiça. Tudo porque a aluna foi impedida de fazer a matrícula com o RANI, um documento administrativo usado pelos índios. Da tribo para a grande São Paulo. Essa é Veena, uma jovem nascida na aldeia de Umariaçu, que fica no município de Tabatinga, no Amazonas, onde se concentra a maior população indígena brasileira, com 45 mil habitantes. O nome dela, na língua ticuna, significa onça nadando para o outro lado do rio e está registrado no RANI, um documento administrativo emitido pela FUNAI. Hoje, o RANI ele é pautado na Portaria 003 de 2002 e ele tem o objetivo dentro dessa portaria de ser censitário, de contar os indígenas que existem no país. Mas ele ganhou um corpo dele ser subsidiário para a retirada do registro civil de nascimento. Por quê? Alguns cartórios, enfim, têm um pouco de dificuldade na grafia do nome do indígena, né, na etnia. Então, o RANI, ele vem para facilitar o registro, né, a expedição de alguns documentos para os indígenas. A índia saiu da tribo ainda criança. Na cidade, tirou outros documentos, como RG e CPF. E não só aprendeu a falar bem o português, como entrou na universidade. Até os meus 12 anos de idade, eu não falava a língua portuguesa. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Eu repeti 2 vezes até o ensino fundamental, porque os meus professores não tiveram paciência. Aí, como meu pai, ele falava português e aprendeu a ler também, ele foi meu professor. E ele que me ensinou a escrever, formar vogais, a e ui. Então, foi muito difícil. O acesso dos índios à educação tem aumentado nos últimos anos, principalmente depois da criação da Lei de Cotas, que garante a reserva de vagas em universidades públicas. Mas em Mato Grosso do Sul, uma estudante precisou recorrer à justiça ao ser impedida de se matricular no curso de licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal do Estado. A denúncia chegou ao Ministério Público Federal. Este procurador, que atua em defesa dos direitos indígenas, explica que a candidata fez a inscrição da prova com o RANI e o CPF. Mas, depois de ser aprovada, a instituição não aceitou os mesmos documentos. O edital, de fato, fala em documento de identidade civil, o que deve ser compreendido, no meu modo de ver, deve ser interpretado como aquele documento que identifique uma pessoa. No caso, o RANI, que é o Registro de Nascimento Indígena, identifica um indígena. E, nesse sentido, tanto a normativa constitucional, internacional e infralegal, posterior à Constituição de 88, e anterior à Constituição de 88, o próprio Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 73, admite subsidiariamente a apresentação do RANI como um documento que identifique a pessoa indígena. A Justiça Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aceitou o pedido do Ministério Público e determinou que a universidade fizesse a matrícula da estudante indígena. A UFMS recorreu, alegando que o RANI não servia como identidade. Mas, ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão de primeira instância, que reconheceu a validade do registro. O RANI vai fazer, às vezes, desse tipo de documentação ou de identificação para efeitos civis. Porque o que determina a condição humana do indígena nesse tema é a sua autodeclaração como sendo indígena, previsto em norma internacional de direitos humanos internalizada no nosso ordenamento jurídico nacional, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.
Muitos estudantes indígenas que conseguem entrar numa universidade enfrentam ainda o preconceito. Jace é índia da tribo Guarani e mora no Pico do Jaraguá, numa região pobre da zona oeste da capital paulista. Ela está cursando o 2º ano de Ciências Sociais na PUC e só conseguiu a vaga por um programa de incentivo da própria instituição. Eu fugi da escola, né? Eu fiquei 2 anos sem estudar pelo fato de ser indígena e sofrer preconceito. Até pensei em desistir, né, no começo. Mas aí, sei lá, eu acho que a vontade de querer aprender é maior. É o caminho que Veena também quer seguir. Aos 28 anos, formada em artes plásticas, ela vai concluir a 2ª faculdade e se tornar a primeira nutricionista da tribo ticuna. Eu fiquei muito lisonjeada a mostrar um pouco desse nosso conhecimento, da nossa alimentação, como são o benefício nutricional na cultura indígena. Hoje nós temos indígena, nutricionista, médicos e até advogados, porque para Deus só tem uma raça, a raça humana, independente de você ser branco, negro e índio.